Você sabia que existem verduras que podem estar acelerando o seu envelhecimento neste exato momento? Verduras que você come achando que está fazendo o bem para o seu corpo, mas que, na verdade, estão trabalhando contra você. Eu sou o Dr. Miguel Garcia. Atuo há mais de 10 anos na área da saúde. E hoje vou revelar algo que pode chocar você. Algo que eu vi acontecer repetidamente nos meus consultórios. Pacientes que faziam de tudo para se cuidar, que seguiam todas as orientações nutricionais que encontravam na internet, que comiam saladas todos os dias, mas que continuavam com inflamações crônicas, dores nas articulações, problemas digestivos que simplesmente não melhoravam. E sabe o que descobri depois de anos investigando esses casos? O problema estava justamente naquilo que eles achavam que era saudável. Deixa eu te contar sobre a Dona Marília. Ela entrou no meu consultório com 63 anos, aposentada, uma mulher ativa que adorava caminhar no parque todas as manhãs. Mas ela estava sofrendo. Dores constantes nas juntas, inchaço nas pernas, uma sensação de peso que não passava nunca. Ela me disse, com os olhos cheios de frustração, que estava fazendo tudo certo. Comia verduras todos os dias. Evitava açúcar, caminhava, dormia bem, mas nada funcionava. Eu pedi que ela me contasse exatamente o que comia no café da manhã, no almoço, no jantar. E quando ela começou a descrever suas refeições, eu percebi um padrão. Um padrão que eu já tinha visto em dezenas de outros pacientes. A Dona Marília comia espinafre refogado quase todos os dias. Ela adorava a selga nas suas sopas, beterraba crua ralada na salada, e ela achava que estava fazendo o melhor para o corpo dela. Afinal, são verduras, não é mesmo? São saudáveis, todo mundo fala isso. Os nutricionistas recomendam, as revistas de saúde exaltam. Mas o que ninguém te conta é que para algumas pessoas, especialmente depois dos 50 anos, certas verduras podem se tornar verdadeiras inimigas silenciosas. Vou te explicar o porquê. E quando você entender isso, quando você realmente compreender o mecanismo por trás dessa verdade, você vai olhar para o seu prato de um jeito completamente diferente. Você vai entender por que aquela dor nas costas não passa. Por que você acorda cansado, mesmo dormindo 8 horas? Por que seu estômago vive inchado? Por que suas articulações rangem e doem quando você sobe uma escada? O primeiro grande vilão que preciso te apresentar são as verduras ricas em oxalatos. E aqui está o problema que a maioria das pessoas não sabe. Oxalatos são compostos naturais encontrados em diversas plantas. Eles servem como mecanismo de defesa da planta contra predadores. Quando você consome oxalatos em excesso, eles não simplesmente passam pelo seu corpo sem causar dano. Não. Eles se acumulam. Eles se ligam a minerais essenciais como cálcio, magnésio e ferro e formam cristais. Cristais afiados que podem se depositar nos seus rins, nas suas articulações, nos seus tecidos. Espinafre. Todo mundo ama espinafre. O Popeye comia espinafre e ficava forte, não é verdade? Mas espinafre é uma das verduras com maior concentração de oxalatos que existe. Uma xícara de espinafre cozido pode conter mais de 700 miligramas de oxalato. E o seu corpo, especialmente depois dos 50, não está mais equipado para processar essas quantidades com a mesma eficiência de quando você tinha 20 ou 30 anos. Seus rins trabalham mais devagar, seu sistema digestivo está mais sensível, e esses oxalatos começam a se acumular. A selga. Linda, verde, parece tão inocente, mas ela carrega uma carga de oxalato ainda maior que o espinafre. E o pior é que muitas pessoas trocam o espinafre pela acelga achando que estão fazendo uma escolha melhor. Não estão. Estão apenas trocando um problema por outro igual ou até pior. Beterraba. As folhas de beterraba, que muita gente usa em sopas e refogados, são verdadeiras bombas de oxalato. E a própria beterraba, aquela raiz roxa e doce que você rala na salada, também contém quantidades significativas. Eu vi pacientes desenvolvendo pedras nos rins depois de começarem dietas detox cheias de suco de beterraba. Eles achavam que estavam se purificando,
mas estavam, na verdade, entupindo seus rins com cristais de oxalato. Agora você pode estar pensando, mas doutor, eu como espinafre há anos e nunca tive pedra nos rins. E eu te digo, o problema dos oxalatos vai muito além das pedras nos rins. Muito além. Os cristais de oxalato podem se depositar nas suas articulações, causando dor e inflamação crônica. Podem se acumular nos seus músculos, causando fraqueza e fadiga. Podem irritar o revestimento do seu intestino, causando problemas digestivos. Podem até afetar sua tireoide, sua pele, seus olhos. A dona Marília, que eu te contei no começo, ela não tinha pedras nos rins. O problema dela era outro. Os oxalatos estavam se depositando nas articulações dela, causando uma inflamação constante que nenhum anti-inflamatório conseguia resolver. Porque enquanto ela continuasse comendo aquelas verduras ricas em oxalato todos os dias, o problema continuaria. Era como tentar apagar um incêndio, enquanto alguém continua jogando gasolina no fogo. Quando eu pedi para ela eliminar o espinafre, a acelga e a beterraba da dieta dela por apenas 30 dias, sabe o que aconteceu? Em 2 semanas, ela já sentia diferença. As dores começaram a diminuir. O inchaço nas pernas reduziu. Ela voltou no consultório 1 mês depois e chorou. Ela disse que não se sentia assim há anos, que tinha recuperado uma qualidade de vida que achava que tinha perdido para sempre com a idade. Mas os oxalatos não são o único problema. Existe outro grupo de compostos que você precisa conhecer. Compostos que estão presentes em verduras que provavelmente estão na sua geladeira agora. São os goitrogênios. E se você tem mais de 50 anos, principalmente se você é mulher, você precisa prestar muita atenção nessa parte. Goitrogênios são substâncias que interferem na função da sua tireoide. E a tireoide é a glândula que controla o seu metabolismo, a sua energia, o seu peso, a sua temperatura corporal, até o seu humor. Quando a tireoide não funciona direito, tudo no seu corpo desanda. Você ganha peso sem explicação, fica cansado o tempo todo, sente frio quando todo mundo está bem, fica deprimido sem motivo aparente e o cabelo começa a cair. Depois dos 50 anos, a função da tireoide naturalmente começa a declinar. É um processo normal do envelhecimento. Mas quando você consome verduras ricas em goitrogênios com frequência, você está acelerando esse declínio. Você está jogando areia na engrenagem de uma máquina que já está trabalhando com dificuldade. Couve. A couve virou febre nos últimos anos. Suco verde com couve. Salada de couve. Couve refogada. Chips de couve. Todo mundo quer comer couve porque é um superalimento, não é? Mas a couve é extremamente rica em goitrogênios. E quando você consome couve crua, que é o que acontece nos famosos sucos verdes, o problema é ainda pior. Porque o cozimento reduz parcialmente os goitrogênios, mas quando a couve está crua, eles estão em sua forma mais ativa e potente. Brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas. Todas essas verduras da família das crucíferas são ricas em goitrogênios. E olha, eu não estou dizendo que essas verduras são veneno. Não são. Para uma pessoa jovem e saudável com tireoide funcionando perfeitamente, essas verduras oferecem benefícios nutricionais importantes. Mas para você que já passou dos 50, que talvez já tenha algum problema de tireoide diagnosticado ou subclínico, que talvez já sinta alguns dos sintomas de hipotireoidismo, mesmo sem ter um diagnóstico formal, essas verduras podem estar piorando tudo. Deixa eu te contar sobre o Sr. Paulo. Ele tinha 58 anos quando veio me procurar. Estava fazendo academia há 3 meses, comendo certinho, mas não emagrecia. Pelo contrário, tinha até ganhado 1 quilo. Ele estava frustrado, achava que o corpo dele estava quebrado, que o metabolismo tinha parado de funcionar. Eu pedi exames e descobri que a tireoide dele estava funcionando no limite inferior da normalidade. Não era hipotireoidismo declarado ainda, mas estava quase. E quando eu perguntei sobre a alimentação dele, descobri que ele tinha começado a tomar suco verde todas as manhãs, com couve, muito couve. Eu pedi para ele parar com o suco verde
e reduzir drasticamente as crucíferas da dieta. Em 2 meses, a tireoide dele melhorou e ele começou a perder peso. Não porque as calorias mudaram, mas porque a tireoide voltou a funcionar direito, porque ele parou de bombardear a glândula com goitrogênios todos os dias. Mas ainda tem mais. Tem outro problema com certas verduras que ninguém te conta, principalmente para você que tem intestino sensível, que sofre com gases, com inchaço, com diarreia ou constipação. São os FODMAPs. FODMAPs são carboidratos de cadeia curta que fermentam no seu intestino. E essa fermentação produz gases, causa distensão abdominal, desconforto, dor. Quando você é jovem, o intestino geralmente consegue lidar bem com FODMAPs, mas com o passar dos anos, especialmente depois dos 50, a flora intestinal muda. A produção de enzimas digestivas diminui, o intestino fica mais sensível, e verduras que antes você comia sem problema nenhum começam a te causar desconforto. Aspargos, deliciosos, sofisticados, parecem uma escolha saudável, mas são ricos em FODMAPs e podem causar uma distensão abdominal terrível em pessoas com intestino sensível. Alcachofra, mesma coisa. Parece inofensiva, mas para muitas pessoas acima dos 50 é uma bomba de desconforto digestivo. Alho, cebola. Tecnicamente não são verduras, mas são vegetais que a maioria das pessoas consome diariamente sem pensar 2 vezes. E são 2 das maiores fontes de FODMAPs que existem. Eu tive pacientes que sofriam há anos com síndrome do intestino irritável, que tinham feito 1000 exames, tomado 1000 remédios e nada funcionava. Até eliminarem alho e cebola da dieta. A mudança foi radical. E tem outro ponto crucial que eu preciso te explicar. Certas verduras podem interferir com medicamentos que você toma. E isso é sério. Isso pode ser perigoso. Se você toma anticoagulantes, por exemplo, verduras ricas em vitamina K podem neutralizar o efeito do remédio. E quais verduras são ricas em vitamina K? Couve, espinafre, brócolis, alface. Justamente aquelas que você está comendo achando que está se cuidando. Se você toma remédio para a pressão alta, certas verduras podem interagir com o medicamento e causar alterações na pressão. Se você toma remédio para a tireoide, as crucíferas podem interferir na absorção do medicamento. E o pior é que a maioria dos médicos não pergunta sobre alimentação quando prescreve um remédio. E a maioria das pessoas não imagina que uma simples salada pode estar sabotando o tratamento. Agora, você pode estar se sentindo confuso. Pode estar pensando, mas doutor, então o que eu posso comer? Se as verduras que todo mundo diz que são saudáveis, na verdade, podem me fazer mal, o que me resta? E eu entendo sua preocupação. Mas calma, respira. O que eu estou te dizendo aqui não é para você ter medo de comer verduras. É para você ser mais consciente, mais estratégico, mais personalizado nas suas escolhas alimentares. O problema é que vivemos numa época de informação genérica. Todo mundo recebe as mesmas orientações nutricionais. Mas você não é igual a todo mundo. O seu corpo é único, a sua idade é diferente, o seu histórico de saúde é diferente. Os seus genes são diferentes. E o que funciona para uma pessoa de 30 anos pode não funcionar para você que tem 50, 60, 70 anos. Quando eu atendi a dona Cristina, uma senhora de 67 anos que tinha artrite reumatoide, ela estava comendo saladas enormes todos os dias, repletas de espinafre, rúcula, tomate cru. Ela achava que estava fazendo o melhor para controlar a inflamação da artrite. Mas as dores só pioravam. E sabe por quê? Porque plantas da família das solanáceas, que incluem tomate, pimentão, berinjela e batata, contêm uma substância chamada solanina. E a solanina pode aumentar a inflamação em pessoas com doenças autoimunes e artrite. Quando a dona Cristina eliminou essas verduras da dieta, a dor nas articulações dela reduziu em 70%. 70%. Sem aumentar nenhum remédio, apenas retirando alimentos que estavam causando inflamação. E tem outro aspecto que quase ninguém considera. A forma como você prepara as verduras faz toda a diferença.
Comer espinafre cru é muito pior do que comer espinafre cozido quando o assunto são os oxalatos, porque o cozimento remove parte dos oxalatos na água do cozimento. Comer couve crua no suco verde é muito pior do que comer couve refogada quando o assunto são os goitrogênios, porque o cozimento desativa parcialmente essas substâncias. Mas a tendência atual é comer tudo cru, saladas cruas, sucos verdes crus, porque todo mundo fala que cozinhar destrói os nutrientes, e isso é parcialmente verdade. Mas o que ninguém te conta é que cozinhar também destrói ou reduz compostos problemáticos. E para você que já passou dos 50, talvez seja mais importante reduzir os compostos problemáticos do que preservar 100% dos nutrientes. Eu vou te dar um exemplo prático. A couve. Se você quer continuar comendo couve, e eu entendo porque ela tem benefícios nutricionais sim, então cozinhe ela, refogue ela. Não tome suco de couve crua, porque quando você cozinha, você reduz os goitrogênios em até 50%. Você continua recebendo vitaminas, minerais, fibras, mas sem bombardear sua tireoide, o espinafre. Se você quer comer espinafre, cozinhe ele e descarte a água do cozimento, porque os oxalatos saem na água. Você pode perder um pouco de nutrientes também, mas você evita o acúmulo de oxalato que pode te causar dor, inflamação e pedras nos rins. E tem verduras que simplesmente você deveria evitar completamente se tem condições específicas. Se você tem histórico de pedras nos rins, você não deveria comer espinafre, acelga ou beterraba de jeito nenhum. Nem cozidos, porque o risco é alto demais. Se você tem problema de tireoide, você precisa ser muito cuidadoso com as crucíferas. Não precisa eliminar 100%, mas precisa reduzir drasticamente e sempre cozinhar bem. Se você tem síndrome do intestino irritável, colite, doença de Crohn ou qualquer problema inflamatório intestinal, você precisa evitar verduras ricas em FODMAPs. Precisa evitar verduras cruas que irritam o intestino. Precisa ser muito mais seletivo e cuidadoso. Agora vou te revelar algo que pode te surpreender ainda mais. Existe um fenômeno chamado toxicidade cumulativa. Você pode comer uma verdura problemática de vez em quando e não sentir nada. Mas se você come essa verdura todos os dias, durante meses, durante anos, os compostos problemáticos vão se acumulando. E um dia você acorda com sintomas que parecem ter surgido do nada. Mas não surgiram do nada. Eles foram se construindo silenciosamente ao longo do tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com o Sr. Roberto. 62 anos, sempre saudável, nunca teve problema nenhum. Mas há 2 anos, começou a ter dores terríveis nas costas e nas pernas. Fizeram exames, raio-x, ressonância, e não achavam nada. Nenhum problema estrutural, nenhuma hérnia, nada. Ele foi a 5 médicos diferentes. Todos diziam que era normal da idade. Receitavam anti-inflamatório e mandavam ele para casa. Mas a dor não passava. Quando ele chegou no meu consultório, eu fiz um histórico alimentar completo e descobri que ele tinha começado uma dieta rica em verduras há exatamente 2 anos. Comia espinafre, acelga e beterraba todos os dias, religiosamente. Eu pedi um exame específico para medir oxalato na urina, e estava altíssimo. Os oxalatos estavam se depositando nos tecidos dele, causando dor crônica. Quando ele parou de comer essas verduras e fez um protocolo de eliminação de oxalato, em 3 meses, ele estava praticamente sem dor. 3 meses. Depois de 2 anos sofrendo, só porque ninguém tinha olhado para a alimentação dele. E isso me leva a um ponto crucial. A medicina moderna, com toda a sua tecnologia, com todos os seus exames sofisticados, muitas vezes esquece do básico. Esquece que o alimento que você coloca no seu corpo 3 vezes por dia tem um impacto enorme na sua saúde, maior que qualquer remédio. E o problema é que as orientações alimentares são genéricas, são baseadas em populações, em estatísticas, em médias. Mas você não é uma média. Você é um indivíduo único, com necessidades únicas. Depois dos 50 anos, o seu corpo muda profundamente.
A produção hormonal diminui, o metabolismo fica mais lento, a capacidade de desintoxicação do fígado reduz, a função renal declina, a absorção intestinal fica comprometida, o sistema imunológico fica mais reativo. E tudo isso significa que você não pode mais comer da mesma forma que comia aos 20 ou 30 anos. Verduras que antes eram perfeitamente seguras podem se tornar problemáticas. E o pior é que os sintomas que essas verduras causam são vagos, são sutis, são facilmente confundidos com o processo natural de envelhecimento. Você sente cansaço e pensa que é a idade. Você sente dor nas juntas e pensa que é artrose. Você ganha peso e pensa que é o metabolismo lento. Você fica com o intestino inchado e pensa que é normal. Mas não é normal, não deveria ser normal. E muitas vezes a causa está no seu prato. Vou te dar mais um exemplo que vai ilustrar perfeitamente o que estou dizendo. A dona Sandra, 54 anos, veio ao meu consultório porque estava ganhando peso sem parar. Já tinha tentado várias dietas, já tinha ido a nutricionistas, já tinha feito exames de tireoide que davam normais. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ela comia pouco, se exercitava, mas continuava engordando. Quando eu conversei com ela em detalhes, descobri que ela tomava 2 sucos verdes por dia: couve, espinafre, pepino, gengibre. Ela achava que estava fazendo o melhor para a saúde, mas aqueles sucos estavam bombardeando a tireoide dela com goitrogênios, e mesmo com os exames ainda dentro da normalidade, a tireoide dela estava funcionando no limite, trabalhando com dificuldade. E isso era suficiente para travar o metabolismo dela. Eu pedi para ela parar com os sucos verdes e substituir por opções menos agressivas para a tireoide. Em 6 semanas, ela perdeu 4 quilos, sem mudar nada além disso, sem cortar calorias, sem aumentar exercício, apenas parando de sabotear a tireoide dela com aqueles sucos que ela achava que eram saudáveis. Você está entendendo agora a gravidade do que estou te revelando? Você pode estar fazendo tudo certo, seguindo todas as orientações que recebe, e ainda assim estar sabotando sua própria saúde sem saber. Porque ninguém te contou esses detalhes. Porque as informações que você recebe são superficiais, são genéricas, são incompletas. E aqui vai outra verdade que precisa ser dita. A indústria da alimentação saudável não quer que você saiba dessas coisas. Porque se você souber que nem tudo que é verde é bom para você, que nem tudo que é natural é seguro, que nem toda verdura é saudável para todo mundo, você vai começar a questionar. Você vai parar de comprar esses produtos. Você vai parar de seguir essas tendências. E isso é ruim para o negócio. Os sucos verdes viraram uma indústria bilionária. As saladas prontas, as verduras orgânicas embaladas, os suplementos de vegetais desidratados. Tudo isso movimenta muito dinheiro. E ninguém quer que você descubra que para você, especificamente para você que já passou dos 50, esses produtos podem estar causando mais mal do que bem. Mas eu não estou aqui para servir à indústria. Eu estou aqui para servir à verdade, para servir à sua saúde. E a verdade é que você precisa ser mais crítico, mais consciente, mais personalizado nas suas escolhas alimentares. Então vamos recapitular o que você aprendeu aqui. Verduras ricas em oxalatos como espinafre, acelga e beterraba podem causar pedras nos rins, dores articulares, problemas digestivos e fadiga, especialmente se consumidas cruas e em excesso. Verduras ricas em goitrogênios como couve, brócolis, couve-flor e repolho podem prejudicar sua tireoide, travar seu metabolismo e causar ganho de peso, cansaço e depressão. Verduras ricas em FODMAPs, como aspargos, alcachofra, alho e cebola, podem causar gases, inchaço, dor abdominal e problemas intestinais. E verduras da família das solanáceas, como tomate, pimentão e berinjela, podem aumentar a inflamação em pessoas com artrite e doenças autoimunes. Isso significa que você nunca mais pode comer essas verduras? Não, não é isso que estou dizendo. O que estou dizendo é que você precisa ser estratégico, precisa entender o seu corpo,
precisa observar como você se sente depois de comer determinadas verduras. Precisa reduzir a frequência e a quantidade. Precisa cozinhar em vez de comer cru. Precisa variar mais em vez de comer sempre as mesmas verduras todos os dias. E mais importante ainda, você precisa prestar atenção nos sinais que o seu corpo te dá. Se você sente dor nas articulações que não passa, se você sente cansaço crônico, se você tem problemas digestivos constantes, se você não consegue perder peso mesmo fazendo tudo certo, talvez o problema não seja com você. Talvez o problema esteja no que você está comendo. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Pessoas que sofrem durante anos, que tomam remédios atrás de remédios, que fazem exames atrás de exames, mas que nunca investigam a alimentação de verdade. E quando finalmente investigam, quando finalmente eliminam as verduras problemáticas, a transformação é impressionante. A dor diminui, a energia volta, o inchaço passa, o peso começa a cair, a vida melhora. E não é mágica, é ciência, é fisiologia, é bioquímica. São os compostos dessas verduras interagindo com o seu corpo de uma forma que não é benéfica. E quando você remove esses compostos, o corpo pode finalmente funcionar como deveria. Agora, eu sei que esse vídeo pode ter te deixado confuso, pode ter te deixado preocupado. Você pode estar olhando para a sua geladeira agora e pensando que não pode comer nada, mas não é assim. Existem muitas verduras que são excelentes para você, mesmo depois dos 50. Alface, rúcula em quantidades moderadas, abobrinha, pepino, cenoura cozida, abóbora, chuchu. Esses são exemplos de verduras que geralmente são bem toleradas e que não têm as substâncias problemáticas que eu mencionei. O segredo está em variedade, em moderação e em observação. Varie as verduras que você come. Não coma as mesmas todos os dias. Consuma com moderação. Não exagere nas quantidades e observe como o seu corpo reage. Preste atenção. Seu corpo está sempre falando com você. Está sempre te dando sinais. Você só precisa aprender a escutar. E se você tem dúvidas sobre quais verduras são seguras para você especificamente, considerando o seu histórico de saúde, seus medicamentos, suas condições, procure um médico ou nutricionista que entenda de alimentação funcional, que vá além das orientações genéricas, que olhe para você como o indivíduo único que você é. Essa informação que eu compartilhei com você hoje pode mudar sua vida. Pode acabar com dores que você achava que ia carregar para sempre. Pode te dar de volta a energia que você perdeu. Pode te ajudar a perder aquele peso teimoso que não sai de jeito nenhum. Pode melhorar sua digestão, seu sono, seu humor. Tudo porque você vai parar de colocar no seu corpo alimentos que estão trabalhando contra você. Mas a informação só tem valor se você agir, se você colocar em prática, se você fizer mudanças reais na sua alimentação. E eu sei que mudança é difícil. Eu sei que é confortável continuar fazendo o que você sempre fez. Mas se o que você sempre fez não está te dando os resultados que você quer, então está na hora de fazer diferente. Comece hoje. Olhe para o que você comeu ontem. Identifique quais verduras problemáticas estão presentes na sua dieta de forma frequente. E faça um teste. Elimine essas verduras por 30 dias, apenas 30 dias, e observe o que acontece. Observe como você se sente. Anote suas sensações, suas dores, sua energia, sua digestão. E depois desses 30 dias, compare com o que você sentia antes. Eu aposto que você vai se surpreender. Eu aposto que você vai sentir uma diferença significativa. E aí você vai entender que eu não estava exagerando, que isso é real, que essas verduras realmente estavam impactando sua saúde de forma negativa. E quando você sentir essa melhora, quando você perceber essa transformação, compartilhe esse conhecimento. Compartilhe com seus amigos, com sua família, com pessoas que você ama e que também estão sofrendo com sintomas que não entendem, porque essa informação precisa chegar a mais pessoas. Muita gente está sofrendo desnecessariamente, simplesmente porque ninguém as alertou sobre essas verdades que a indústria da alimentação saudável não quer que você saiba.
Você tem o poder de transformar sua saúde. Você tem o controle sobre o que você coloca no seu prato. E agora você tem o conhecimento para fazer escolhas melhores, mais conscientes, mais adequadas para o seu corpo, para a sua idade, para a sua realidade. Não deixe que mais um dia passe sem fazer nada. Não deixe que mais uma semana, mais um mês, mais um ano se passe enquanto você continua comendo verduras que estão sabotando sua saúde. Você merece se sentir bem. Você merece ter energia. Você merece viver sem dor. E tudo isso é possível quando você alimenta o seu corpo da forma correta. A sua jornada para uma saúde melhor começa agora. Começa com essa decisão de ser mais consciente, mais crítico, mais atento ao que você come. E eu vou estar aqui, trazendo mais informações, mais revelações, mais verdades que podem transformar sua vida. Porque esse é o meu compromisso com você. Te dar o conhecimento real baseado em ciência, em experiência clínica, em resultados comprovados. E lembre-se, o que eu compartilhei aqui não é teoria abstrata. São casos reais. São pacientes reais que vi ao longo de mais de 10 anos de prática médica. São transformações reais que acontecem quando as pessoas entendem essa verdade e fazem as mudanças necessárias. Você pode ser a próxima pessoa a experimentar essa transformação. Você pode ser a próxima história de sucesso. Então, não espere mais. Haja agora. Faça as mudanças que seu corpo está pedindo. E prepare-se para se surpreender com os resultados. Porque quando você remove o que está causando problema e dá ao seu corpo o que ele realmente precisa, a cura acontece naturalmente. O corpo sabe o que fazer. Você só precisa parar de atrapalhar. E se você gostou desse conteúdo, se essa informação fez sentido para você, se você entendeu a importância dessa mensagem, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo contando se você consome alguma dessas verduras que eu mencionei. Conte se você tem algum dos sintomas que eu descrevi, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas, que o problema que elas têm é mais comum do que imaginam e que existe solução. E tem mais uma coisa, esse tema das verduras problemáticas é só a ponta do iceberg. Existem muitos outros alimentos que parecem saudáveis, mas que podem estar causando problemas para você, especialmente depois dos 50 anos. E eu vou continuar revelando essas verdades nos próximos vídeos. Vou te mostrar quais frutas você deveria evitar, quais grãos são problemáticos, quais óleos estão destruindo sua saúde, qual tipo de proteína pode estar envelhecendo você mais rápido, e muito mais. Cada vídeo que eu faço é uma peça de um quebra-cabeça maior. Um quebra-cabeça que, quando completo, vai te dar uma visão clara de como você deve se alimentar para ter a melhor saúde possível na fase da vida em que você está agora. Porque a alimentação não é sobre seguir modismos, não é sobre fazer o que todo mundo está fazendo. É sobre entender o seu corpo, respeitar suas necessidades únicas e fazer escolhas conscientes que te levem para onde você quer estar. Então, fique atento aos próximos vídeos. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma informação importante, porque o que eu vou revelar nos próximos conteúdos pode ser ainda mais impactante do que o que você aprendeu hoje. São verdades que podem literalmente adicionar anos de vida com qualidade para você. Anos sem dor, sem medicamentos desnecessários, sem limitações, vivendo com energia, disposição e vitalidade. E isso não é um sonho impossível. Isso é totalmente possível. Eu vejo acontecer repetidamente. Pessoas que chegam no meu consultório achando que a vida saudável acabou, que agora é só gerenciar doenças e sintomas, e que saem de lá com uma nova perspectiva, com esperança renovada, com um plano claro de ação e com resultados que transformam tudo. Você pode ser uma dessas pessoas. Você pode recuperar sua saúde. Você pode se sentir melhor aos 60 do que se sentia aos 50. Você pode viver seus próximos anos com mais qualidade, mais energia e mais alegria do que você imagina ser possível.
E tudo começa com escolhas simples. Escolhas sobre o que você come todos os dias. Então pegue esse conhecimento que você ganhou hoje e use ele. Não deixe que seja só mais uma informação interessante que você esquece daqui a 2 dias. Faça disso uma ferramenta de transformação. Aplique na sua vida, observe os resultados, ajuste conforme necessário e continue aprendendo, porque a jornada da saúde é contínua. É um processo, é uma escolha que você faz todos os dias, em cada refeição, em cada decisão alimentar. E eu vou estar aqui para te guiar nessa jornada, para te dar as informações que você precisa, para derrubar os mitos que estão te prejudicando, para revelar as verdades que ninguém mais está te contando, porque você merece ter acesso à informação de qualidade, você merece saber a verdade, e você merece ter a chance de fazer escolhas que realmente façam diferença na sua vida. A mudança começa agora, neste momento, com você decidindo que vai levar sua saúde a sério, que vai parar de seguir modismos cegamente, que vai começar a entender seu corpo e dar a ele o que ele realmente precisa. E eu te garanto, quando você fizer isso, quando você realmente se comprometer com essa jornada, os resultados vão aparecer. E você vai se perguntar por que não fez isso antes. Mas não adianta ficar no arrependimento. O que passou, passou. O importante é o que você faz daqui para frente. E daqui para frente você está armado com conhecimento, com verdade, com poder de transformação. Use esse poder. Não desperdice. Sua saúde depende disso. Sua qualidade de vida depende disso. Seus próximos anos dependem das escolhas que você faz hoje. Então faça as escolhas certas. Elimine essas verduras problemáticas. Observe seu corpo. Sinta a diferença. E prepare-se para uma nova fase da sua vida. Uma fase onde você está no controle. Onde você entende o que está acontecendo. Onde você sabe exatamente o que fazer para se sentir bem. Essa é a liberdade que o conhecimento traz. E agora você tem esse conhecimento. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. Porque no próximo vídeo eu vou revelar algo ainda mais chocante. Algo sobre frutas que você consome diariamente e que podem estar aumentando seu risco de diabetes, mesmo sendo consideradas saudáveis. É uma informação que pouquíssimas pessoas sabem e que pode fazer uma diferença enorme na sua saúde. Então clique agora e continue essa jornada de descoberta comigo.